Em São Cristóvão, no acampamento Nossa Senhora da Ajuda, na conhecida Estrada da Cabrita, famílias resistem através da agricultura familiar. São cerca de 40 famílias que mantêm a tradição agrícola e lutam pela regularização fundiária. Em nossa visita à comunidade, conhecemos Dona Gielza, uma das lideranças comunitárias da Cabrita. O histórico do povoado sempre foi, tanto a partir dos doces caseiros, como da própria agricultura, né? Então as pessoas resistem em plantar para se sustentar, para vender, para melhorar seu socioeconômico. E os que vieram também continuam com esse mesmo perfil, tanto pela necessidade, porque quem tem ser agricultor familiar, você tem um pedacinho de terra, você tem teto, você tem comida e você tem trabalho, né? E a gente entendendo também que essa é a maneira de nós mesmos ajudar a salvar, primeiro, o espaço onde a gente está e o planeta, né? Porque se a gente sair cimentando tudo, ou se a gente deixar de produzir comida, ou se a gente envenenar a terra, contaminar os rios, né? A gente sabe que as catástrofes elas vão aumentar, né? Então, é por isso que a gente, embora esteja cadastrado no INCRA como acampamento Nossa Senhora da Ajuda, a gente se intitula Resistência da Cabrita, por causa disso. Porque a gente não só resiste por uma luta de justiça social, que houve grave violação de direitos humanos, né? A gente resiste buscando justiça social, regularização de terra, o direito à moradia, o direito a ter uma comida de verdade, como você vê aqui, que é o direito de todo trabalhador comer bem, né? Então a gente não só resiste, como resiste também em ser agricultor familiar. A comunidade da Cabrita tem como base a agroecologia, uma prática que prioriza aspectos sustentáveis, ou seja, alimentos sem agrotóxicos ou transgênicos. Além disso, existe um cuidado com o preparo do solo adequado. A terra ela é como uma mãe, né? Uma mãe, para conceber um filho, ela deveria ser preparada, estar bem alimentada, porque o estado nutricional da mãe, principalmente nos 3 primeiros meses de gestação, ela vai determinar o que vai acontecer com o feto, né? Se o feto pode ter uma malformação, pode nascer, né? Então, assim é a mãe terra, né? Tanto que, como ela quem nos dá tudo, né? Ela que precisa primeiro ser bem cuidada, né? Como é que a gente vai fazer o manejo desse solo? Que cuidado a gente vai ter com ele, né? A gente não quer agredir, né? E assim como o nosso corpo, a gente hoje pensa na cobertura de solo, em que tipo de adubo a gente vai botar, e a gente já produz nossos próprios insumos, a gente já faz nossa própria compostagem, a gente já pensa em ter galinheiros nos nossos quintais para daí produzir nosso próprio adubo, né? Entendeu? Então, é isso que a gente entende, ele não é só... E desde também de como você vai cuidar disso que você está plantando, né? O que Dona Gielza e as outras famílias praticam no local chama-se agricultura familiar. Dados do Censo Agropecuário do IBGE de 2017 mostram que 77,3% dos estabelecimentos agrícolas de Sergipe pertencem à agricultura familiar. A região Nordeste abriga quase 50% do total de trabalhadores dessa modalidade agrícola. Cerca de 70% dos alimentos que chegam ao prato dos brasileiros vêm da agricultura familiar. Nesse setor, é dominante a produção de feijão, mandioca, leite, hortaliças, frutas e proteínas de origem animal, como aves e suínos. Mas engana-se que a produção só ocorre nos campos distantes da cidade. Em 2024, o governo federal sancionou a Lei 14.935, que institui a Política Nacional de Agricultura Urbana e Periurbana. A legislação passou a reconhecer essas áreas e traz o estímulo para o plantio sustentável, assim como a criação de animais. A lei ajudou a comunidade de Dona Gielza. O tema é muito bonito, cidades sustentáveis, muito romântico e tal. Mas quem são os atores? Quem é o protagonista dessas cidades? É só a construção civil? É só os grandes centros? E as periferias? E pessoas como nós, que não é vista, por não ser vista não é lembrada, por não ser lembrada não entra política pública.
E a gente ainda está nessa discussão. Nós estamos numa área periurbana. E a lei contempla, então, ela estabelece a lei, né, que vai dar estrutura para a agricultura urbana e periurbana. Né? A senhora falou que tinha 3 pilares, né? Agricultura familiar. Isso, né? A gente tem que estar dentro que a gente está nesse grupo, é tanto que a gente tem CAF, que é o Cadastro de Agricultura Familiar, e a gente está ancorado na agroecologia e na economia solidária, né? Porque se for discutir, que é outra coisa também que traz em nosso benefício, que quantidade de terra a gente tem, ou como se prova que é um agricultor urbano. Então, você tem um quintal produtivo, você produzir comida, basta você produzir comida para você melhorar sua saúde e a fonte de renda da sua família, você pode ser enquadrado como um agricultor urbano, entendeu? Eu não necessariamente preciso ser MEI, eu não necessariamente preciso produzir commodities, né? Eu preciso produzir. E a gente faz isso já há anos, né? Eu tenho orgulho de estar aqui como, né, até, e de falar. Eu não sou agricultora, minha profissão não é agricultura, mas por, né, várias coisas, vivo nessa comunidade. E hoje a gente fala e tem orgulho que a mão que alimenta a nação são grupos como nós, né? Porque quem produz em grande escala, ele produz para exportar. Não produz para alimentar o cidadão brasileiro, né? Mas quem faz isso somos nós. E essa produção local é orgulho para as famílias que lutam para permanecer em sua terra. Quando eu me casei, eu comecei, fiquei com depressão no longo do casamento, e aí eu, muito parada, só lavava roupa, essas coisas de casa, e faltava alguma coisa, né? Porque se eu ocupasse minha cabeça com outras coisas, eu ia pensar menos nas coisas que traziam danos para a minha vida, né? Como essa tal dessa depressão. Foi aí quando eu comecei a limpar o mato, né? De enxada, roçava com a foice, cortava os paus, as coisas. E comecei a cavar, fazer as leiras, e comecei a fazer a sementeira, e comecei plantando. E aí tomei gosto, né? E vi que através desse gosto que eu tinha tomado, eu estava fazendo com que as sementes que os nossos pais nos ensinou não morreu, né? E hoje eu posso dizer que, né, em tudo que eu vou fazer, seja no CRAS, seja no médico, seja onde for, onde quer que eu vá, antes eu não falava que era agricultora, não. Porque eu não sabia tão quanto era bom, né? Porque a gente faz, mas passa o tempo e a gente vai esquecendo, né? Mas quando a gente começa a botar para frente aquilo que a gente aprendeu com satisfação, então aí a gente vai aprendendo, né? Vai para a escola, né? Ali a vida da gente é uma escola. A gente vai aprendendo e vai passando para os filhos, que foi isso que aconteceu. Os meus pais foi passando para nós, a gente fomos ajudando e fomos também aprendendo. E hoje eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu sou agricultora, né? Eu planto macaxeira, milho, batata, verdura, coentro, alface, ervas medicinais. Também agora estou criando galinha, já está botando até os ovos, eu já estou feliz com isso. Então é de onde a gente tira o nosso sustento, é da terra. E ali a gente vai cada dia pegando mais graciosidade para continuar permanecendo sendo agricultora. Então eu até morrer eu vou ser agricultora. Enquanto eu puder pegar na enxada, roçar um negocinho, limpar uma coisinha e plantar aquilo, é gratificante quando você vê a plantação lá, tudo bonito, e você arrancar e vai, lava, você bota lá dentro d'água e deixa, depois você vai fazer a sua salada, tudo natural, sem veneno, né? Porque antigamente até o meu pai, ele não tinha essa cultura de agroecologia, né? Não tinha. Então ele plantava, quando era no tempo de pulverizar, ele pulverizava e tudo, e a gente aprendeu aquilo, mas só que depois que eu comecei a me agregar ao pessoal da universidade, a essas belezuras daqui, então eu comecei a aprender que eu tinha que me melhorar, porque comida envenenada a gente já comia desde a infância, né? E agora, depois que a gente começou a se desenvolver, a gente aprendeu que a gente tem que viver melhor, ter uns dias mais de vida, né? Comendo bem. E para comer bem é necessário comer comida na plantação à base da agroecologia, né? Sem veneno, sem agrotóxico. Um dos sonhos da comunidade é a regularização fundiária.
O objetivo principal é legalizar a situação da propriedade ou posse de um imóvel, especialmente em áreas urbanas e rurais, onde não há documentação adequada. Primeiro, precisa ter a regularização dessas famílias, porque toda comunidade, se você for, e como movimento social, como movimento de trabalhadores urbanos, que nasce primeiro por luta, por moradia, a gente entende que, como eu disse para você, o nosso lema é teto, comida e trabalho. Mas para isso, precisa que a reforma agrária aconteça de fato no Brasil, porque a Constituição está lá, se não me engano, não lembro qual artigo da Constituição brasileira, mas dos direitos humanos é o 17º, dos direitos humanos, que todo homem tem direito à propriedade, só ou em coletividade. Cadê a Constituição, ele traz lá os artigos que falam só de reforma agrária. E por que não tem essa divisão de terra? E por que as pessoas que estão em situação como a gente não é regularizado? Não é de fato, porque se houver a regularização e a reforma agrária, vai melhorar tudo. Você vai trazer justiça climática, você vai trazer justiça social, você vai ajudar a sanar a fome de fato, porque o Brasil saiu do mapa da fome, mas ainda existem os níveis de desnutrição no Brasil, de insegurança alimentar. E isso nós também somos conselheiros de segurança alimentar no município, porque a gente também faz esse debate, viu? Como povo, como o verdadeiro povo brasileiro, representando toda a miscigenação, que se você for ver, você vai encontrar traços de tudo isso na nossa comunidade, tanto dos nossos ancestrais africanos, como os nativos, os verdadeiros donos da terra. Então, nós somos esse que, por mais de 500 anos de história, infelizmente ainda existe essa luta no Brasil. E nós somos esse povo. E mesmo assim você encontra tudo isso aqui. Ainda mais agora, contemplados com o projeto que traz o recurso pelo MDA, recurso que a gente nunca nem ia pensar em ter. Ele é coordenado pela UFES, mas ele vem com recurso do MDA. Um dos projetos que acompanham a comunidade vem da Universidade Federal de Sergipe, que é proporcionado por meio do financiamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Só 2 experiências foram selecionadas em Sergipe, dentre elas a da comunidade da Cabrita. Márcio é doutorando em Desenvolvimento e Meio Ambiente da UFES e atua no projeto. A base de tudo, primeiramente, é a análise do solo que ocorreu lá, e principalmente a questão do policultivo. A agroecologia, ela não trabalha em si com monocultivo, Além de não trabalhar com a questão dos agrotóxicos, que nós preferimos chamar de venenos agrícolas, e nem com transgênicos, justamente nós trabalhamos com a questão do policultivo, sabendo, ao invés de plantar só feijão, por exemplo, nós vamos plantar outras culturas que justamente se dialogam entre si e não há nenhum problema de convivência com elas. E a partir de lá nós começamos muito com feijão, abóbora, milho, berinjela, tomate, tudo que estava justamente, já era apropriado, era pela comunidade, já era de conhecimento delas, e fomos dialogando para ter uma melhoria nessa questão dos aspectos produtivos. Ele explica a importância da agroecologia e o que ela representa para a comunidade. A agroecologia por si só, ela trabalha com vários aspectos, dentre elas é a questão da justiça socioambiental. Na justiça socioambiental está atrelada a questão do racismo ambiental, que a comunidade realmente sofre. É uma comunidade de resistência, por exemplo, da Cabrita e a Vitória da Ilha, na qual se tenta expropriar a comunidade do seu próprio território. E a agroecologia, ela serve como um aparato para justamente justificar também a atividade deles que ocorre lá, e a universidade, que por muito tempo passou por anos, ela era muito fechada ao público externo, ela, há algum tempo atrás, ela começou justamente a abrir as portas. Tanto as comunidades tradicionais entraram nos cursos,
como a universidade começou a fazer a extensão ou comunicação rural, como eu prefiro falar. A partir dessa comunicação rural, agroecológica, por exemplo, ela se coloca para fazer com a comunidade. Ela não vai chegar e fazer sobre a comunidade uma pesquisa, ela vai fazer com e desenvolver a partir das demandas locais. E a universidade, esse diálogo que há, justamente, que é de base freiriana, né? A agroecologia ela toda assentada numa base freiriana, holística, ela é sistêmica e tudo, democrática, ela começa a justamente ser um pilar para essas comunidades, que justamente a comunidade da Cabrita e a Vitória da Ilha, elas fazem parte de um movimento também chamado Motu, né? Que é um movimento de luta urbana dos trabalhadores e trabalhadoras, e a agroecologia é totalmente atrelada à questão dos movimentos sociais. O professor Flávio Barreiro, que atua na agroecologia e extensão rural, explica sobre o espaço de vivência agroecológica da universidade. Essas práticas agroecológicas que passa a ser uma espécie de eixo condutor, né, que é transversal a esses processos de formação, né? Eles são, esse espaço onde nós estamos conversando, se chama espaço de vivências agroecológicas. É um local, ele tem história dentro da universidade, ele é uma iniciativa dos estudantes, né, da universidade, e atualmente alguns professores, algumas professoras, né, que desenvolvem trabalhos aqui nesse espaço, e para criar uma oportunidade dos alunos de estarem manuseando, de estarem tendo contato e, como o próprio nome diz, vivenciando a agroecologia, porque a agroecologia é vivência, né? É vivenciar, é uma forma, né, de pensar, é uma forma de se interconectar com as pessoas, com o ambiente, com os outros seres. Então aqui essa oportunidade que os alunos têm, professores também, de participar desse processo. E também é um espaço em que nós, pelo contato com as comunidades, com os assentamentos rurais de reforma agrária, com os acampamentos, com as iniciativas de agricultura urbana e periurbana, ter aqui também um espaço acolhedor, onde nós desenvolvemos na medida do possível, né, em que a gente tem recurso, tem projeto para ser desenvolvido. Aqui a gente vai avançando e tem uma espécie de vitrine mesmo, né, de coisas que podem ser mostradas. Então, se a gente quer mostrar um sistema de criação de galinha caipira com manejo humanizado, né, que envolve bem-estar animal, nós estamos, por exemplo, da professora Ângela, que é da zootecnia, então ela conduz um trabalho aqui com os alunos de bem-estar animal. Então, como fazer esse manejo? Então, os alunos vivenciam isso na prática, esse processo de manejo, compreendem profundamente como é que ele funciona e têm a qualificação para poder, nos projetos de extensão, irem nos representar. Claro que com supervisão dos professores, mas tem a condição de dar o acompanhamento e, por vivência própria, ter conteúdo e ter repertório para poder dialogar com os agricultores. Então tem a parte de ovinos também aqui e outras práticas, né? Aqui do lado a gente tem uma área de produção de plantas medicinais e aromáticas, tem um processo de produção de composto orgânico, né? Tem um manejo florestal que envolve a questão de agrofloresta que está sendo iniciado. O professor tem feito um trabalho de mapeamento de iniciativas coletivas de agricultura urbana e periurbana na região metropolitana de Aracaju. O projeto busca o diálogo, além de conhecer os saberes dessas comunidades e democratizar o conhecimento da universidade. O exercício da universidade, a função social da universidade, ela é ampla. Então não envolve somente o ensino, envolve também ações de pesquisa e ações de extensão. Então no caso das ações de ensino, então a gente tem, como professor de extensão rural, eu levo os alunos para, assim, além das aulas teóricas em sala de aula e dos debates que nós promovemos a partir da teoria, nós também levamos esses alunos para o campo, para conhecer as comunidades, porque o trabalho do extensionista ele está muito relacionado com o contato, com a comunicação com os agricultores. Então a gente promove essas vivências desse contato, não visitas que vão
ter um viés de assistência técnica, mas sim de ouvir, né, de escutar os agricultores e compreender suas necessidades, e compreender as suas histórias, as suas inseguranças, os seus saberes, né, que são muitas vezes, muitas dessas comunidades já vêm com saberes ancestrais, e esse conhecimento ele é importante. Tem o CIRAS, que é um projeto com pessoas que têm algum tipo de necessidade especial e que utiliza a horta como um processo terapêutico chamado de hortoterapia, né? E que tem profissionais muito bem qualificados ali trabalhando, tem uma bióloga e tem um engenheiro agrônomo que estão conduzindo e estão enriquecendo esse processo e desenvolvendo melhor e recebendo essas pessoas para poder conduzir, né, esse tratamento a partir da horta, né? Um dos projetos que o professor citou ocorre no Centro de Integração Raio de Sol, conhecido como CIRAS. O local ajuda na reabilitação e educação das pessoas com deficiência. Lá eles contam com um quintal que hoje é produtivo por conta do trabalho de Chasque. Ele recebeu o desafio de tornar um quintal, antes sem vida, em um espaço produtivo que trouxesse alimentos para as crianças. Durante a nossa visita, ele nos explicou que o primeiro passo foi recuperar e nutrir o solo. A gente faz o plantio, né, de plantas que vão alimentar o solo também, né? Então tem muitas plantas que estão aqui que eu vou mostrar para vocês que elas são plantadas com o objetivo de que elas cresçam para que a gente possa cortar e nutrir o solo. Né? Elas ajudam nessa regeneração. Né? E aí o que acontece nesse nutrir o solo? Quem está no solo? No solo tem fungos, bactérias, insetos, milhões de micro-organismos que estão ali esperando que aconteça algo para eles poderem, né, fazer o trabalho que exatamente, eles estão esperando. E aí quando a gente começa a fazer esse trabalho, né, para contribuir com a natureza começa a contribuir com a gente, devagarinho. Tudo são processos que são ciclos, né? A mesma coisa que cada planta tem o seu, né? Um coentro demora ali 30, 40 dias entre o plantar e o colher, né? Uma alface também uns 40 dias, um tomate 90 dias, uma macaxeira vai demorar 6 meses. Então cada planta dessa tem um ciclo e a gente precisa conhecer o ciclo dessas plantas para entender como funciona a engrenagem. Então quando o solo foi totalmente descoberto, o que acontece? A primeira coisa que acontece é vir o capim, né? Então nasce capim. Tirou a camada protetora do solo, vem o capim. Por que vem o capim? Porque o capim é uma proteção para o solo. Uma proteção para quê? Uma proteção contra chuva, né? Porque se cai muita chuva e o solo está descoberto, acontece erosão, né? A água leva tudo, é isso que acontece as enchentes nas grandes cidades. É por falta de áreas que áreas que não conseguem absorver essa água. Então, quando tem muito cimento, muito concreto, isso vai embora com a água. Quando o solo está descoberto, o que vai embora são todos os nutrientes. Então, a natureza tem o seu mecanismo de fazer o capim crescer. A gente sabendo que o capim é a primeira coisa que cresce, o que a gente faz? Planta capim. Essa árvore aqui, ó, ela cresceu e ela foi cortada. Quando ela foi cortada, o que a gente faz com esse material que a gente corta? A gente bota no solo como, por exemplo, isso aqui é um pedaço de um tronco, um galho dela, que vai aqui, que começa a se decompor, que começa a atrair fungos, e esses fungos vão contribuir para o desenvolvimento das outras plantas. Os fungos, eles fazem como se fosse uma rede neural, uma rede elétrica no subsolo, que faz a comunicação entre as plantas. Então as plantas se ajudam umas às outras através dos fungos. Trocam água, trocam informações, né? Então a gente corta esses galhos e esses galhos a gente vai colocando na terra, porque isso vai nutrindo, fazendo com que o solo fique preparado para a chegada de plantas mais complexas, como por exemplo um açaí, um café, um cajá, um rambutã,
um cacau. Os quintais produtivos são um sistema de cultivo planejado, geralmente em pequenos espaços que imitam a diversidade e a resiliência de uma floresta, com o objetivo de produzir alimentos saudáveis, plantas medicinais e ervas aromáticas de forma sustentável e integrada com o meio ambiente. Dessa forma, o monocultivo não é aceito nessa prática. É que dentro de um quintal produtivo existe uma diversidade, existe uma biodiversidade de plantas que contribuem umas com as outras. O que acontece? A gente cresce numa sociedade que nos ensina que tudo é concorrência, que é competição, que um precisa passar na frente do outro, que eu preciso ser melhor que meu colega, e a gente acaba levando essa visão para as plantas. Então a gente acha que uma planta compete com a outra, quando na verdade o que acontece é que as plantas contribuem umas com as outras. Tem uma bananeira, aqui tem um pé de açaí e aqui tem um pé de café que está produzindo. Aqui tem um pé de mamão. Aqui tem macaxeira, aqui tem mamão, aí vai ter a macaxeira que vai crescer um pouco. Aí essa macaxeira, ela vai crescer e os galhos dela vão proteger o açafrão, para o açafrão não ficar totalmente no sol. Ele gosta de ficar um pouquinho no sol, um pouquinho na sombra, Então, os galhos da macaxeira vão ajudar a proteger. O abacaxi, ele gosta bastante de sol, mas a macaxeira daqui 6 meses eu vou cortar. E aí quando eu cortar a macaxeira, aí o abacaxi vai voltar a ter mais sol e aí ele vai começar a produzir. A ideia é de que a horta alimente as crianças, e ela já tem dado frutos com a colheita de coco e milho, que se transforma em um delicioso munguzá. Para quem deseja ter um quintal produtivo em sua residência, Chasque traz algumas orientações e mostra que é possível plantar uma diversidade de espécies, mesmo em uma área pequena. O principal para as pessoas que têm espaço em suas casas, para produzir, é primeiro buscar conhecimento. Primeiro buscar informação, através de cursos, através de encontros entre pessoas. A gente tem um encontro de trocas de mudas, sementes e saberes, que acontece aqui em Aracaju. A gente já está na 25ª edição, e são espaços onde as pessoas se encontram não só para trocar mudas, mas também para trocar informações, conhecimento. Uma pessoa conhece mais sobre plantas medicinais, a outra pessoa conhece mais sobre plantas frutíferas, outra conhece mais sobre hortaliças. E essas pessoas juntas, como acontece com as plantas, quando pessoas diferentes juntas se unem, algo maior acontece. Além de ter um espaço para plantar e realizar essa troca de conhecimento feita, por exemplo, no acampamento da Cabrita, os trabalhadores também explicam que precisam de um local para vender os seus produtos. Dias depois, encontramos Dona Gielza na Feira da Reforma Agrária, liderada pelo Movimento Sem Terra em Sergipe. A feira reuniu mais de 100 agricultores familiares de diversas reuniões do estado, na Praça Fausto Cardoso, no centro de Aracaju. Conversamos com Neirivane Santos, engenheira agrônoma e dirigente nacional do setor de produção. O lema da nossa edição da Feira da Reforma Agrária é agroecologia, é resistência, comida de verdade, cultura popular e troca de saberes, Onde a forma de produzir é sem o uso de venenos, são produtos orgânicos. E que a pequena agricultura ela sobrevive da diversidade da produção durante todo o ano e que essa diversidade é responsável em abastecer em mais de 80% a mesa dos brasileiros, o alimento que vai para a mesa. E dá importância também de você preservar os recursos naturais, o solo, a água, para gerações futuras, porque essa forma de produção do monocultivo, não é a diversificação, é o monocultivo, ela é extremamente prejudicial ao solo e os recursos naturais. Neirivane também cobrou que as feiras de agricultura familiar se tornem uma política pública para incentivar os agricultores, além de dar visibilidade à agroecologia e à alimentação saudável. E lá,
Dona Gielza se sentiu valorizada pela oportunidade de mostrar o seu trabalho na busca de uma alimentação saudável pelo nosso povo. Isso fortalece, né? A gente vê como a diversidade e como a reforma agrária ela é importante. Você vê pelos diversos grupos, né? Aqui tem pessoas de todos os municípios, né? De Umbaúba, de Estância, do Baixo São Francisco, tá lá o pessoal de Ilha das Flores, Simão Dias. Então você vê, né, que, volta a repetir, a importância da reforma agrária. E se tiver divisão de terra, como a gente pode, você vê a diversidade de produção, né? E como é que a gente ajuda justamente quem está nessa situação de acampado, de assentado, de reforma agrária. Se tiver política pública, se tiver incentivo, imagine que se autossustentável a gente já produz, se tiver política pública, incentivo, a gente vai produzir muito mais para alimentar nosso próprio povo.